Olá, pessoal. Estamos aqui, eu e o Thiago, somos da VET. Eu sou diretor aí de negócios e o Thiago aí, diretor de produtos. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre uma das nossas soluções integradas ao Proteus da TOTVS. Tudo bem, Thiago? Como é que você está aí? Tudo bem, Gilson, e você? Em ordem. Legal, prazer de estar falando com você aí. Legal, é um prazer. E para o pessoal aí que está assistindo, né? A gente preparou aqui uma apresentação e vamos falar sobre o universo VET. E especificamente hoje a gente vai falar sobre o VET AP, que é um produto, que é um sistema mobile de apontamento de produção, né, Thiago? Um sistema muito hoje que vem para revolucionar aí e ganhar produtividade em apontamento de produção, ter a mobilidade, né, como ponto focal. Então, eu queria aí passar aí, Thiago, que você explicasse um pouco sobre como o VET AP aí consegue ajudar as empresas hoje nesse mundo aí de mobilidade, né? A parte toda sem fio, coletores de dados, como a gente hoje a VET é especialista nesse setor, com soluções para isso. Então, eu queria que você passasse um pouco aí do conhecimento e de como o produto hoje consegue ajudar as empresas. Perfeito, Gilson. Eu estou mostrando, você está vendo a tela que eu compartilhei por aí? Sim, estou visualizando. Legal. Estou mostrando aqui o que a VET montou para conseguir representar todas as soluções que a gente tem desenvolvido até os dias atuais, tá? Nós temos aí 3 apps voltados para coletor de dados, entre eles o VET AP, que é o nosso foco da conversa hoje, para falar sobre apontamento de produção, tá? Legal. Vamos lá. Então, o VET AP, ele foi desenvolvido para ser uma evolução do módulo ACD da TOTVS de apontamento de produção, tá? O módulo padrão da TOTVS trabalha com Telnet, então, hoje a gente tem coletores de dados que são bem modernos, né? Inclusive, todos hoje com sistema operacional Android. É um tanto antiquado continuar usando o Telnet. Você deixa de usar os melhores recursos dos coletores mais modernos, como o Touch, a plataforma gráfica, né? Todo o potencial que tem aí nesses dispositivos. Então, o Telnet, ele emula, né, o ambiente para poder trazer na tela do coletor, é isso? O Telnet ele usa uma emulação chamada VT100 para fazer a interface ali com o Proteus, né? Então, você acaba ficando limitado àquela tela no estilo DOS, né? Fundo preto, letrinha branca, sem interface gráfica, sem botões. Nossa, aquela tela bem antiga lá, bem que você precisa forçar a vista para enxergar, ele fica com o cursor piscando, aquela tela dos anos 80, vamos dizer assim? Exatamente, essa é a solução que a gente tinha até então, antes de desenvolver o VET AP. Tá? Entendi. Legal, então... Realmente isso para uma operação, né, de apontamento de produção, o cara com óculos, o cara com luva, aquele ambiente todo hostil, né, deve ser um problema você manipular dados, inserir informações ali, né, numa tela que já é pequena e aí o sistema ainda é arcaico, né, deve ser complexo, né? Já é difícil sentado numa mesa, imagina você apontando lá dentro de uma fábrica. Legal. Exatamente. Tem muitas melhorias que a gente conseguiu desenvolver num aplicativo para a plataforma Android e também na plataforma Windows, né, para o coletor. Entre elas, o ganho de você usar uma fonte maior, um texto maior, usar botões, usar recursos auditivos também, né? A gente consegue fazer o coletor tocar um som, então quando tem algum erro na operação, o operador fez alguma coisa errada, a gente consegue tocar um som mostrando que aquilo está errado, um som de ok quando a operação que ele está fazendo foi concluída com sucesso. Então a gente ganha bastante aí no uso dos recursos que tem nesses coletores modernos, né? E mais do que isso até, a gente vai ganhar bastante no uso de códigos 2D. Não vamos ficar preso na leitura só do código de barras, tá? Coisa que no Telnet só é possível fazer a leitura de código de barras. Eu não consigo ter mais de uma informação dentro do mesmo código.
E aí, com o desenvolvimento do VET-AP, nós já fizemos toda a estrutura para trabalhar com códigos 2D, podem ser QR Codes ou Data Matrix, tá? Onde a gente Pô, consegue... isso é uma boa vantagem, né? Porque hoje as informações de QR Code, os 2D, tem muito mais informações que você consegue guardar lá dentro, né? Do que um código de barra simples, né? Exatamente. E além disso, no QR Code, a gente ainda tem um fator de correção de erros. Você pode ter uma rasura, pode ter um problema, uma falha de impressão no QR Code, de até 30% do QR Code você ainda consegue fazer a leitura dele. Então, um E código eu de posso barra... ter, poxa, é legal, eu posso ter o QR Code para identificar a máquina, posso ter o QR Code na minha ordem de produção, posso ter o QR Code em tudo. Exatamente. Pode Nas colocar... peças, legal. Exatamente. Pode colocar o QR Code na ordem de produção, no ferramental que você vai usar, na máquina. Para fazer o próprio login do operador, para ele se identificar, pode colocar um QR Code no crachá dele, para ele fazer a leitura. Então, no sistema todo, você vai ver aqui ao longo da apresentação, nós pensamos em minimizar o uso do teclado do coletor. O quanto mais a gente puder fazer de coleta de dados lendo QR Codes ou códigos de barra, melhor a gente evita que o operador cometa erros ali de digitação, além de deixar o processo muito mais rápido. Entendi. Legal? Interessante mesmo. É legal. Então, algumas funcionalidades aí do VET-AP, não é necessário fazer login no sistema do VET-AP, tá? Por quê? A ideia é que você consiga usar o mesmo dispositivo, o mesmo coletor de dados, para compartilhar com vários operadores. Então, ele não precisa botar lá usuário e senha. Ele simplesmente faz a leitura de um QR Code no crachá dele, ou informa o código dele, se não for permitido, de repente, usar crachá. Algumas fábricas não permitem por questão de segurança, né? Nada pendurado no corpo, nenhum acessório. Então, Sim. ele acaba digitando o código dele. Se puder fazer a leitura do crachá, ele faz uma leitura de um QR Code no próprio crachá e se identifica, tá? O sistema ele vai possibilitar a gente fazer o apontamento de produção baseado em roteiro de operações e também fazer o empenho dos materiais, tá? Vamos ver mais um pouquinho dos diferenciais aqui do VET-AP. Ele é totalmente integrado via Web Services com o RP Proteus, tá? Então, todas as operações, a cada informação que você digita no coletor, ela vai instantaneamente para o Proteus, é validada e, no caso de um apontamento, de uma pausa, de uma parada, já é inserida no Proteus. Então, você consegue ter o seu apontamento realmente online. Tá legal? Então, isso é importante. Na realidade, então, a solução, quando o cliente adquire, já ter essa camada de web services e totalmente integrado com o Proteus, integrado nativo, não preciso acionar TOPS, não preciso chamar o meu analista para poder fazer conversar com esse produto, com essa solução? Exato. Se você utilizar o RP Proteus, a VET já desenvolveu toda a interface de comunicação, tá? É tudo online validado no Proteus. Não precisa de mais ninguém, de nenhum tipo de contratação ou custo adicional, tá? Tá, isso facilita bastante, né? Porque Sim. às vezes a gente está com, né, com serviços, outras necessidades, outras demandas, não preciso acionar uma equipe para poder fazer esse produto funcionar no meu RP. Né? Interessante. Perfeito. E uma coisa que é muito importante, que a VET entende a necessidade do mercado, as particularidades de cada empresa, né? A gente aprendeu muito com os nossos clientes até hoje, é que o sistema é totalmente customizável. Então, a gente consegue atender especificidades dos clientes, tá? Coisa que não é muito possível no app da TOTS de apontamento de produção, por exemplo. Então, é um diferencial bem interessante para você Tá, usar. então você está me dizendo que o cliente ali que tem uma necessidade específica para ele, mesmo que o Uhum. produto não atenda a ele, a VET consegue adequar isso para que atenda Isso, essas necessidades. Entendi. exatamente. Por Então, exemplo, isso é importante. vou dar um exemplo interessante de apontamento de produção. Quando a gente trabalha com alimentos, com câmaras refrigeradas, né, pode ser interessante fazer o apontamento. Quando você aponta a produção, é você informar também a temperatura da sala ou a temperatura do produto para fazer um controle de qualidade. Então, a gente pode adicionar uma tela ali no momento do apontamento para solicitar a temperatura,
até mesmo tirar uma foto de um termômetro e deixar anexado naquele apontamento, né, para ter a garantia de qualidade, toda a rastreabilidade de como foi o processo. Esse é um exemplo de caso de aplicação, tá? Cada indústria pode Hoje ter o ali... produto não tem isso. Hoje o Não, produto não tem essa funcionalidade. Então, no caso de atender você conseguiria desenvolver esse tipo de exemplo que você deu. exato. Tá Por legal. exemplo, na interface Telnet, não é nem possível você tirar uma foto para salvar, né, junto com o processo. Aqui, utilizando o VetAP, já é possível você trabalhar com fotos, tá, com imagens, ou mesmo, por exemplo, durante um processo de apontamento, quando eu inicio o apontamento de uma produção, eu posso mostrar uma ficha técnica do produto, uma ficha de produção, com os detalhes da produção, né? Entendi. Essa ficha No pode vir caso, no formato PDF do sistema e a gente exibe no coletor. legal, esse tipo de facilidade ajuda mesmo. Porque hoje tem muitos, né, todo mundo usa bastante PDF. E no caso de quebra, então, o exemplo que você deu aí da câmera, por exemplo, eu achei interessante, porque, por exemplo, no caso de quebra de um ferramental ou propriamente a quebra da máquina, né, você Uhum. consegue fotografar como ficou esse estrago e mandar e anexar já e fazer esse registro. Poderia ser feito sem nenhum problema. No momento de um Legal. apontamento de uma parada de produção, né, a gente poderia colocar as fotos do motivo daquela parada, anexar no sistema assim. Tá bom. Legal. Legal? Então vamos lá. No apontamento de produção, que é a principal operação desse sistema, a gente vai fazer o apontamento com base no roteiro de operações, tá? Então, se a empresa vai controlar o tempo de produção, o quanto durou, horário de início, horário final da produção, o VetAP vai permitir fazer esse controle e vai permitir também fazer o apontamento e o controle de pausas de produção e de paradas, tá? E no caso das paradas, vai ser solicitado que seja preenchido o motivo daquela parada, baseado numa lista pré-cadastrada já lá no Proteus. Então já tem uma tabela específica para os tipos de parada, eu consigo depois puxar um relatório, Consegue. mandar para um BI, integrar para saber aonde que eu tô, que tipo de ocorrência de parada está sendo mais repetitivas em relação a uma operação para poder tomar uma ação preventiva em relação a isso. Sim, Interessante. vai conseguir ter todo esse vínculo. Uma coisa Muito muito bom. interessante também, para quem tem a preocupação com a qualidade, né, com os processos de inspeção de qualidade, o rastreamento. Então, se o seu produto chegou até o cliente final e teve algum problema e você quer retroagir no histórico da produção daquele item, você consegue, com os apontamentos do VetAP, saber quem foi a pessoa que produziu, qual máquina que ela utilizou. A gente pode chegar a informar até qual é a ferramenta que ele utilizou. Tá? Então, a gente consegue identificar que, de repente, um dos operadores está causando mais problemas de qualidade. A gente pode ter uma máquina defeituosa na nossa linha de produção que está gerando problema de qualidade, ou, de repente, um ferramental, né, que é instalado na máquina, que é feito setup na máquina, que pode ter algum problema. Então, a gente consegue rastrear os eventuais problemas, qual foi a máquina, a ferramenta e o operador que realizou a produção daquela etapa do produto, né, da etapa Entendi. do roteiro daquele produto. Até mesmo o operador, né? De repente o operador sei lá, ele está quebrando muito uma ferramenta específica, ele pode ter que receber um treinamento, uma reciclagem de uso daquela ferramenta. Né? Sim, perfeito. Legal. Isso é importante. Tá? Legal. Dá para a gente fazer o controle também da vida útil da ferramenta. Né? Tem alguns casos, algumas linhas de produção que exigem que a ferramenta passe por uma reciclagem, por uma inspeção, tá? Ou mesmo que ela seja descartada depois de X horas de produção ou de um número determinado de peças que ela já produziu. Então, a gente consegue fazer o controle desse ferramental também. Show, beleza. Legal? Fica tudo registrado direto no Proteus. Aí a gente consegue fazer também aqui no VetAP o empenho de materiais, tá? E aqui é interessante, porque o VetAP ele possibilita
caso a empresa permita, tá? Isso é parametrizado, o empenho de materiais que não fazem parte da estrutura do produto. Isso pode parecer estranho, mas tem alguns ramos que trabalham com projetos, né? Então, a indústria produz um maquinário específico para um cliente e ele não tem a estrutura toda daquele produto. Ele não sabe exatamente quantos parafusos ele vai usar, quantos quilos de aço ele vai usar. Então, esse empenho ele pode ser feito dinamicamente durante a produção. Você vai adicionando materiais naquela OP para compor o custo, né, para fazer a baixa de estoque também desses materiais, de uma forma bem dinâmica, sem ter que usar nenhum outro sistema, sem ter que abrir o Proteus para fazer um ajuste, que seria o caminho mais natural. Porque isso evita ter que parar, voltar lá numa estação, e aí a máquina para, a produção para poder lançar, para poder continuar, né? Então, você já resolve isso lá na operação mesmo, né? Exatamente. E vincula corretamente o produto que você usou, a matéria-prima que você utilizou, o lote da matéria-prima que você utilizou, no momento em que você precisou dela. Ok. É bem interessante. Isso é importante, né? Aqui a gente tem algumas telas do sistema, para o pessoal que está assistindo ter ideia, tá? São telas do Windows, da plataforma Windows, tá? Para os coletores que ainda rodam o sistema operacional Windows. Então, o destaque aqui é que a gente desenvolveu todas essas telas conversando com os operadores, com as pessoas que realmente usam isso daqui lá na fábrica, lá no chão de fábrica, tá? Então, o tamanho dos botões foram pensados para ser usados com EPI, né, com a luva de proteção, o tamanho das letras são adequados para, de repente, aquele operador que utiliza óculos, mas não pode usar o óculos de grau dele lá na produção, tá? Então, ele está com óculos de proteção, está com a visão um pouquinho prejudicada. A gente sabe que esses óculos de fábrica normalmente são todos arranhados, né? Não são muito transparentes. Tem a dificuldade, né? Então, a gente já desenvolveu tudo aqui de uma forma que facilite a operação, né, o clique ali, para usar o dedo mesmo, para não ter nem que pegar aquela caneta que vem com o coletor, porque aquela caneta a gente sabe que perde, o pessoal deixa em qualquer lugar. Então, a gente pensa aqui em fazer o sistema para ser usado com o dedo mesmo e, como eu já disse, com o mínimo de uso do teclado. Então, a maior parte das informações, a gente vai fazer a leitura de um QR Code ou de um código de barras para fazer identificação do operador, a identificação da OP, da etapa do roteiro que está sendo apontada, da máquina. Isso realmente é importante. Isso dá um ganho de agilidade, né? E hoje todo mundo está acostumado com o touch, né? Com o teclado, né? E me diz uma pergunta, Thiago. Então, se o cliente hoje que já tem um parque de coletores rodando com Telnet, sei lá, tem 10 coletores rodando aí para fazer apontamento de produção. Só que aqueles coletores antigos, em Windows ainda, né? E a gente sabe que esses equipamentos são robustos, eles duram 10 anos, 15 anos, dependendo da operação, dependendo do como o cliente cuida desses equipamentos. São equipamentos realmente que têm uma longevidade muito grande. E ainda existe um parque grande, né, de clientes usando. Então, existe essa versão Windows que possa ser utilizada nesse parque antigo mesmo de coletores, é isso? Sem problema nenhum? Exatamente, Gilson. Nós temos as duas versões do VET-AP desenvolvidas, tá? Para os coletores mais antigos, que ainda tem o Windows Mobile ou Windows CE, e a versão Android, plataforma nova, que vai suportar aí qualquer versão de Android que roda nos coletores de dados, tá? Legal, muito bom. Legal. Muito bom, Thiago. Então, a gente percorreu hoje uma das nossas soluções mobile, que é o VET-AP, né? Dentro do nosso sistema do universo VET, com o qual a gente abriu aí esse conteúdo. Aí estamos encerrando, né, aqui, VET, encerrando aqui, né, Thiago, essa apresentação. Lembrando aí para o pessoal seguir nosso canal, né, Thiago? Lá no YouTube, nossas redes sociais, a gente está com muito conteúdo interessante, com diversas soluções. Então, quem puder aí seguir a gente, clicar aí lá para curtir, compartilhar, a gente agradece. E vamos ter mais novidades por aí, com muitas soluções para ajudar aí o mercado. Obrigado, Thiago, pela sua explanação. E a gente encerra aqui mais esse conteúdo.
com bastante informações aí para o mercado. Tá bom? Valeu, Um abraço. Gilson. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.